Então vamos falar de partes do Apocalipse e de coisas assim que são bem simples de se entender. Eu vejo muito debate na internet e as pessoas esquecem as coisas mais básicas e simples para falar de Apocalipse, né? Então a gente precisa colocar assim em ordem algumas dessas coisas. Primeiro a gente tem que entender como que vai se dar a volta de Cristo, né? Segundo os textos de Apocalipse, a volta de Cristo é nas nuvens, num momento que ele vai vir para destruir a besta e o falso profeta. Ele só vem para nesse momento em que tiver no mundo a besta e o falso profeta. Mas aí as pessoas falam, pô, mas como ele vai vir em uma nuvem? Será que isso é literal? Sim, é literal, porque você tem comprovações dessa literalidade da nuvem, que essa literalidade é o que vai conectar os textos, tá? Quando Jesus estava subindo aos céus, indo embora da terra, dois anjos testemunharam que Jesus voltaria da mesma forma que ele subiu. Então, tipo assim, é muito importante entender isso, porque não existe argumento contra esses textos que diga que isso não é verdade, né? Que ele vai vir de um modo sobrenatural. Tanto é que ninguém precisa confiar em supostos messias, porque ele mesmo deixou fácil essa vinda, no sentido de que todo olho vai ver, no sentido que quando ele vier, todo mundo saberá. Então você tem aquela situação de que, para a gente não ficar embaraçado, Jesus vai vir de uma forma extraordinária, né? Então vão haver, sabendo ele que vão haver falsos cristos, falsas mensagens, tudo nos últimos dias, então ele já deixou preparado essa ideia de que não se pode crer em outras coisas, porque quando ele vier não vai haver dúvida. Havendo dúvida não é ele, é simples. Então até nisso Jesus pensou, né, em deixar e nos deixar assim sempre de uma forma cautelosa, de acreditar numa coisa tão simples. Ele disse, vou vir de uma forma que todo olho vai ver, não vai ver dúvida. Então vai ter gente ainda que vai pegar essa coisa simples e vai bagunçar tudo e ainda vai seguir falsos ensinos. Então ele vai vir nas nuvens. Aí você vai ter algumas mensagens de pessoas que vão falar das mesmas situações, né? Das mesmas situações com algumas coisas que Jesus não aplicou, né? Existem muitas coisas assim que Jesus não aplicou, que depois Paulo, outros discípulos, outros apóstolos e até discípulos vão acrescentar no Evangelho coisas que vão vir por meio do Espírito Santo. Então Paulo fala que ele começa a falar de um arrebatamento. Algumas citações dos discípulos já se encontram no Antigo Testamento, existem evidências no Antigo Testamento. Então é sempre bom você analisar que às vezes o cara está falando uma coisa, mas como ele sabia isso? Ele está citando aquilo que ele já sabia do Antigo Testamento, né? E algumas coisas reveladas, né, para aquele dia. Então Paulo fala que na vinda de Cristo os mortos vão ressuscitar primeiro. Os mortos no Senhor, há uma especificação. E ele fala, nós os que estivermos vivos, não significa que Paulo estaria vivo, mas está dando ideia. Se os que estiverem vivos naquele momento, eles vão ser transformados, o corpo dele vai ser transformado e vai se unir com esses que ressuscitaram, né? E vão subir para estar para sempre com o Senhor. Então, no momento que esses ressuscitam, possivelmente, na subida, o corpo deles também é transformado, porque eles estão indo até as nuvens, onde está alguém glorificado, que veio com todo o poder e glória, e vão subir para estar para sempre com o Senhor. E, possivelmente, vão reinar o milênio com Cristo. E como que acontece isso? Na vinda de Cristo, as pessoas falam, é pós-tribulacionista ou pré? É antes ou depois? Nós vamos passar pela tribulação? O acontecimento do Apocalipse, Jesus vem para destruir a besta e o falso profeta e lançá-los vivos. Há essa observação. Eles são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre, o qual é a segunda morte. Olha as especificações. É muito fácil a pessoa falar de inferno, de Hades, de coisas lá que Jesus falou enquanto estava na terra,
mas ninguém vai debater o lago de fogo, que é de fato o inferno. Mas eles falam que aquilo ali é a aniquilação final, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que ali haverá choro e ranger de dentes, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, né? Os que não tiverem no livro da vida do Cordeiro também vão ser lançados para lá, mas eu vou chegar nessa parte. Então, quando Jesus vier, já está acontecendo um sistema de marcação da besta, com o nome da besta, o número do seu nome e a imagem da besta. Alguma coisa assim, são 3 coisas que representam a marca da besta, tá? Que pode ser na mão ou na testa, né? O número do seu nome, depois vocês pesquisam lá direitinho, que são 3 coisas que podem identificar a pessoa tendo a marca da besta, tá? Então, quando Jesus vier, vão ter pessoas que vão estar já decapitadas por conta do testemunho. Ou seja, são pessoas que devem ter informado o povo, agitado, né, toda uma massa para mostrar para elas que elas não podem receber a marca. Então, e por isso elas vão ser decapitadas. Isso está lá em Apocalipse. E essas pessoas vão reviver. Essas decapitadas, elas vão reviver, ou seja, possivelmente ressuscitar, né? E elas vão reinar um milênio com Cristo. E possivelmente também esses que subiram, os mortos no Senhor e os que foram transformados, também vão reinar com Cristo. Esses transformados, possivelmente são pessoas que fugiram, né? Porque num momento de um sistema desse que você só vai poder comprar e vender se tiver essa marca, e você não pode aceitar a marca, você vai ter que fugir até mesmo para uma mata, para um lugar para poder alimentar sua família. Creio que seja dessa forma. A gente aqui está tateando, né, como criança, tentando entender a complexidade do Apocalipse, mas é o que dá a entender ali, tá? Então, nós temos essa questão, que quando Jesus vier, vão ter ali pessoas decapitadas por conta do testemunho, isso tudo é Bíblia, tá? Vão ter pessoas que vão ser transformadas e vão ter mortos ressuscitados. Os demais mortos, diz a Bíblia, que não ressuscitarão até que se complete os 1000 anos. Ou seja, Jesus vem no momento em que muitos já estão marcados, no momento que alguns foram decapitados, os mortos ressuscitam, os vivos trasladados, e ali Satanás é amarrado por 1000 anos. A besta e o falso profeta lançado vivo no lago de fogo, mas Satanás ainda existe, né? Então ele é amarrado por 1000 anos, correntado lá pelo anjo, e 1000 anos Jesus reina aqui na terra com esses decapitados que vão ressurgir, que vão ser sacerdote e reis para o Senhor. Acredita-se que os que subiram também, os que ressuscitaram e os que subiram, também vão reinar, porque há promessas para a igreja nesse sentido, de que serão reis e sacerdotes também. Então, por isso, acredito que como eles vão estar para sempre com o Senhor vai estar no milênio, possivelmente vão reinar no local ali onde é Jerusalém, tá? Por isso que existem proteções naquele território. E ali, Jesus vai reinar ali e os demais não vão ter acesso àquele lugar ali. Ali vão ter várias bênçãos, né, de vitalidade. Depois vocês veem o texto lá, que eu só vou falar as questões básicas aqui, só para a gente se localizar. O restante tem alguns estudos que vai te elevar aí o teu conhecimento. Mas o básico é esse aqui. Então, ali vão ter, só vão estar ali quem está reinando com Cristo, né? Vão ter uma série de bênçãos. E de ano em ano, os povos que estão ao redor vão ter que ir lá adorar, e se não forem, vão receber pragas, tá? Então, depois de 1000 anos, Satanás é solto para tentar essas nações de novo, né? Porque ali já vai acontecer a destruição dele. E você tem uma série de situações, de eventos que depois vão desencadear no fim ali dos ímpios, né? Na finalização dos ímpios. Você observa que no Apocalipse, toda vez que há juízo, o juízo de Deus é sempre exercendo misericórdia, porque sempre é dito que as pessoas sofrendo ali pelas calamidades que vão acontecer, são calamidades terríveis sobre a terra, né? A terra vai ser abalada mesmo de uma forma sobrenatural, e mesmo assim as pessoas não vão se arrepender para glorificar a Deus. Então, tipo assim, já está sendo mostrado que com todas as coisas as pessoas não vão se arrepender. Eu não sei se todas, mas
talvez algumas se arrependam vendo essas calamidades. Vai haver guerras, rumores de guerras, né? E aí a gente vai ver terremotos em vários lugares, e isso diz que o fim ainda não está próximo quando isso acontecer. Diz que vai haver uma época que os homens desmaiarão pelo bramido das ondas do mar, né? A ciência vai perder todo o controle que a gente tem aí de entendimento do que está acontecendo com o mundo. As catástrofes vão ser de maneira, de proporção jamais vista, né? Então os homens desmaiarão só de pensar, né? Vendo ali o bramido das ondas do mar, eles desmaiarão só de pensar no que vai acontecer depois daquilo ali, porque está vendo o mundo em catástrofe. O que você pode esperar? Se a ciência não consegue explicar, se ninguém consegue te dizer que o universo, se isso vai ter fim, né? Se isso vai melhorar ou se vai piorar, então as pessoas vão ter muito medo nessa época, desmaiarão de medo, de pavor, né? Então esse daí é o básico. E como é que a gente sabe que o fim está próximo? Você tem 3 vezes 14 gerações que se passaram. 14 mais 14 mais 14. De Gênesis a Noé, né, o dilúvio, aí de Noé até a outra parte, aí tem 3 gerações de 14. E a gente está na geração de Cristo, que talvez seja mais 14, né, gerações. Então, quando se fala em gerações na Bíblia, você não tem uma ideia certa do que significa. Como Jesus falou que essa geração verá, né, esses acontecimentos, não passará essa geração sem ver esses acontecimentos. Então tem que se ter a ideia de que a geração que Jesus fala não era que ele estava presente ali, né? Tem um texto também que fala que os que estão aqui não passaram pela morte sem que veja o Filho do Homem no seu reino. Aí 6 dias depois Jesus vai lá, leva alguns discípulos e se transfigura, aparece Moisés e Elias e mostra o reino dele lá, né? Que é o reino onde Moisés e Elias estão vivos. Então, algumas interpretações bíblicas, às vezes as pessoas viajam aí. E pior que às vezes ficam debatendo com pessoas, com ateus, que não vai adiantar em nada. Tipo assim, não adianta explicar para quem não está nem aí para essa situação. Mas quem sabe explicar bem, né, quem consegue e quiser perder esse tempo aí. Mas a questão de quem quer aprender, quem é cristão, vai ter interesse em aprender. Você tem muita gente que ainda não consegue se localizar nesses textos. Isso daqui é só o básico do básico, que você pode pesquisar e você pode verificar se realmente, de fato, as coisas são dessa forma.